Rafael Collin. Muito boa tarde, meus amigos. Está no ar o Sala de Domingo, aqui na Gaúcha. Vamos juntos até as 3 da tarde, 2 horas de debate, para aprofundarmos as discussões em relação à vitória do Grêmio contra o CRB, para projetarmos Internacional e Avaí, e para avaliarmos também o jogo que está terminando em seguidinha, falta pouco. Botafogo 1, Juventude também 1, Juventude saiu na frente, o Botafogo empatou e já são 53 minutos do segundo tempo, por pouco, por muito pouco que o Juventude não fez o 2-1, o Engenhão tomado de torcedores do Botafogo. O clima tá pesado, tá jogo muito disputado nesse momento, agora o Botafogo é que ataca, mas repito, o Juventude por pouco não fez o 2-1, agora no finalzinho da partida. O Sala de Domingo está no ar num oferecimento de Farofa Santa Massa. Experimente já nos churrascos e em suas refeições, isso muda o seu churrasco. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Toda mãe é diferente, mas todo amor é igual. Feliz Dia das Mães. Calçados Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, junto de quem faz o agro. Trilegal, sua vida muito mais trilegal. Olha o contra-ataque do Juventude. Guilherme Parede, por pouco. Mais uma chance boa do Juventude no finalzinho da partida. 54, faltam 10 segundos, 53 com 50, vai terminar a partida. Termina o jogo, Botafogo 1, Juventude também 1. Vamos lá então apresentar os nossos convidados do debate de hoje. Grande Leonardo Acosta. Como é que tá, Léo? Tudo certo? Boa tarde. O teu destaque de abertura. Tudo bem, Colin? Boa tarde. Puxa, que honra, hein? Ser o primeiro a ser chamado aqui nesse Sala de Domingo com tantas estrelas. Ô, Colin, o que teve de destaque no final de semana, tivemos alguns fatos, assim como, olha, o gol perdido do Reginaldo é para virar vinheta. Né? Do ponto de vista negativo, tem aquele papelão do jogador do Náutico que parte para cima da árbitra. Mas eu vou ficar com o seguinte: a mudança de perspectiva. Em poucas semanas estávamos extremamente pessimistas, e com razão pelo que os fatos mostravam, com a dupla Grenal. Hoje a gente pode viver uma situação de Grêmio líder, sem sustos na Série B, com uma recuperação, e o Inter até mesmo terminar o domingo como líder momentâneo da Série A. Quem diria, um dia depois do outro. É verdade. E com centroavantes, o Diego Souza até não fez gol contra o CRB, mas tinha feito 3 contra o Guarani. No caso o alemão, do lado do Inter, fazendo gols em sequência. Bom, vamos lá. Vamos discutir essas questões em seguidinha. Antes, o destaque de Felipe Duarte. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal. Que honra estar aqui debatendo mais uma vez com vocês. Eu queria propor o debate que já vem se estendendo algumas semanas aqui na Rádio Gaúcha, na programação, sobre os volantes do Grêmio, né? O Roger ontem, inclusive, chegou a dizer o seguinte: pô, me desculpa, mas o Grêmio não joga com 3 volantes no meio campo. Joga. O Bitelo é um volante de origem, mas é aquela velha discussão, posição versus função. O Bitelo é um volante, ele pode ter chegado no Grêmio sendo um meia, era meia no Cascavel, mas na base do Grêmio ele foi volante, ele se forma profissionalmente no Grêmio como um volante. Agora, ele pode exercer uma função de armação no time do Grêmio? Pode, e está comprovando que pode muito. Boa discussão essa, que certamente vai acontecer aqui no programa, né? O Maurício Saraiva, já quero saber a opinião do Maurício, se concorda, discorda. Boa tarde, Maurício. Primeira coisa que eu faço é sair concordando com o Leonardo Acosta, né? Se eu já concordava com o Leonardo Acosta na função anterior dele, que já era de altíssima relevância, imagina depois de promovido. O cara tem razão todo o tempo. E quando abre o programa com coisas tão sensatas, eu só posso assinar com a relatoria. Faz certo, bem. Leozinho?
Grande beijo, e se espirrar já sabe, estamos aqui para cuidar da sua saúde. Obrigado pela parte que me toca. Quanto a Felipe Duarte, também traz uma discussão maravilhosa, né? Porque posição, função, eu acrescentaria nessa discussão, que é interminável, mas sempre vale a pena, né? Com respeito à diversidade e tudo, mas é posição, função e uma terceira palavrinha mágica chamada aptidão, sem a qual você não pode fazer o matemático virar professor de português, você não pode fazer o professor de português virar matemático, porque a aptidão de cada um não comporta a função que você estaria a ele atribuindo. Então, como eu gosto da ideia de ser aos 57 para 58 anos um cara que transige mais do que ao longo da minha vida, de que conversa, dialoga, refaz uma posição, os fatos, o campo está me provando que o Bitelo pode sim ser o meia que era lá na base no Paraná quando o Grêmio foi buscá-lo. O Grêmio transforma em volante, ele se destaca como volante a ponto de virar titular do Roger Machado. Então, vamos transigir. Sim, Bitelo pode ser o meia que ontem foi com enorme qualidade, votamos todos para melhor em campo. Da mesma forma que o Bitelo pode ser esse jogador, eu não posso transigir num outro ponto que o campo me mostra que não há transigência a fazer. Se o Bitelo pode ser meia, o Lucas Silva não pode. Como disse o Roger Machado ontem, que dizer que o Grêmio joga com 3 volantes desce atravessado na garganta, de fato, como desceria atravessado na garganta se o Roger dissesse que o Lucas Silva pode ser meia, porque ele não pode. E não é decreto do Maurício, é pela aptidão do jogador. Na aptidão do Lucas Silva, e aí a correção que o Roger faz, mesmo que não vá ao microfone dizer que fez, o que o Roger colocou? O Lucas Silva com o Vijaçante fazendo papel de volante os dois. E soltando o Bitelo para jogar muito mais do meio para frente, com a aptidão técnica que ele vai mostrando jogo a jogo o que tem, no chute, no lançamento, no drible, na assistência, essas coisas todas que a gente está vendo do Bitelo. Então o mérito do Roger, com as mesmas peças, ele redesenhou o meio-campo e botou o Bitelo a ser meia e o Lucas Silva a ser o que ele é na vida, que é volante. Como já tinha acertado antes, quando bota o Vijaçante de primeiro volante e ele se adapta maravilhosamente à função. Então, função, posição e aptidão. Que discussão maravilhosa. Esse Maurício Saraiva na abertura do Sala de Domingo, que tem também Valéria Possamay. Como é que tu tá, Valéria? Tudo certo? Boa tarde. Tudo bem, Barão? Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão conosco. Tem tantas questões táticas e dos times, mas, Barão, eu queria trazer também para debate os últimos acontecimentos que a gente teve na semana, no futebol, também ontem, né, com o caso envolvendo a árbitra Débora Cecília, né, do Jean Carlos lá naquele jogo contra o Náutico, tentando uma agressão para cima da árbitra, e a gente vem de uma semana de casos de racismo envolvendo praticamente todos os brasileiros na Copa Libertadores. Teve caso na Arena Corinthians, teve caso do River Plate contra o Fortaleza, também lá em Guayaquil no jogo do Emelec contra o Palmeiras, teve no Estudiantes contra o Bragantino, teve do Flamengo também, que jogo que aconteceu lá em Santiago. E eu acho que a gente precisa, e não só um debate, mas ações, e eu acho que já passou da hora de nota oficial, nota de repúdio da Conmebol. Isso não funciona mais. Acho que a gente precisa discutir, propor ações, porque não tem mais espaço no futebol para isso. Um esporte que é tão inclusivo, que muda a vida das pessoas, que a gente vê história de jogadores, de atletas que buscam essa profissão para poder melhorar de vida, muitas vezes ajuda na depressão, ajuda em tantos casos, que é o sonho de muitos meninos, de muitas meninas, um esporte que é transformador, né? E a gente vê esses exemplos, e é um exemplo que não parte só do torcedor, né? O jogador também tem feito isso, e o caso mais recente foi ontem a postura do Jean Carlos. Então, acho que já passou da hora da gente dar um basta nisso, né? E se for necessário que se mude leis, que se criem projetos de lei complementar, um projeto de lei para mudar a lei que muitas vezes a gente discute muito, né? A lei que é muito antiga, que muitas vezes não tem uma interpretação para os casos que estão acontecendo agora. Multa, já não sei se é o bastante, né? Porque a gente viu o torcedor do Boca recebendo uma multa e simplesmente debochando. Veio da Argentina para vir aqui cometer esse caso de racismo contra a torcida do Corinthians, foi detido, uma ação ali dos militares também diretamente na partida, mas saiu rindo e debochando do Brasil, né? Então acho que a gente precisa discutir mais do que isso,
né, propor ações e tomar medidas, porque o futebol não tem mais espaço para isso, seja no futebol ou qualquer em outro esporte. Certamente vamos avançar nessa discussão aqui no Sala de Domingo, também com a presença de Bruno Flores, fechando o nosso time. Brunão, boa tarde, teu destaque de abertura. Boa tarde, Barão, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Eu quero me associar ao Leonardo Acosta e reforçar, Barão, como o futebol é dinâmico. Quem diria que o Grêmio, criticado porque tinha estreado empatando contra a Ponte Preta, que caiu no Paulistão, e perdendo para a Chapecoense, seria o líder da Série B e agora até com uma relativa sobra dos últimos jogos. E o Inter, que vinha numa fase terrível, eliminado de Copa do Brasil, com um jogo de exemplo para a temporada, melhorando tão significativamente e de forma tão rápida. E Barão, quero só colocar um asterisco aí, a gente pode fazer uma frase sobre isso lá no último minuto do Sala de Redação, do Sala de Domingo. Mas o que jogou o goleiro Pickford do Everton hoje contra o Chelsea... Olha, Barão, eu vou me arriscar a dizer que é a melhor atuação do campeonato inglês nesse ano, mas pode ser, inclusive, incluindo outras temporadas. Quantas defesas? Dá uma ideia aí pra mim, por exemplo, que eu não olhei o jogo... E quantas de altíssimo nível de dificuldade, enfim. Pelo menos 3 defesas, Colin, que são decisivas no jogo. E tem uma delas que é a mais emblemática, que está circulando no Twitter, e especialmente o recorte do vídeo. Um lance em que ele vai da trave direita até a trave esquerda, se recuperando, correndo, e pega um chute a 100 km por hora. O Everton venceu o Chelsea, e aí quando já estava com o 1-0 construído, o Pickford ainda teve outras 2 defesas, um mano a mano ali em que o jogador bate a bola e acaba pegando no rosto do goleiro do Everton, e por fim, já com o Chelsea abafando nos minutos finais, um chute, se eu não estou enganado, do Kovacic no canto direito, que ele cai para fazer a defesa. É mais ou menos o que tu fizesse esses dias no jogo da rádio? Não, longe disso. Ah, tá. Longe disso. Só para ter uma ideia, para fins de comparação. Mas fiquei muito curioso mesmo, já vou atrás desses lances aí. E, meus amigos, quando o sinal marcou 1h15, a pergunta é a seguinte: por que então o Grêmio melhorou? Por que então o Internacional melhorou? Eu quero focar o Inter um pouco mais depois das duas. Um abraço para vários torcedores do Inter que estão se deslocando nesse momento do interior do estado para a capital, para botar grande público no Beira-Rio mais tarde. Abração, obrigado por darem carona para o Sala de Domingo. Vamos começar pela vitória do Grêmio. Por que o Grêmio melhorou tanto, meus amigos? Se é que vocês concordam com isso? Você permite que um subordinado ao seu comando inverta e pergunte ao comandante por que você acha que o Grêmio melhorou tanto, meu bom Rafaelzinho? Opa, era tudo que eu precisava. Esse é aquele lance que o goleiro faz o lançamento e o cara tá no meio campo, pega de primeira e quase encobre o goleiro. Isso aí. Bom, eu acho que o Roger tá sendo muito coerente. Muito coerente. Primeiro, excelente questão, Maurício Saraiva, muito obrigado. O Roger está sendo muito coerente porque ele iniciou a coletiva ontem explicando que primeiro organizou um Grêmio para ter uma sustentação defensiva, fez isso do meio para frente do Gauchão, conquistou o título do Gauchão, fez isso no início da Série B, ou seja... É um processo. O Grêmio está em meio a um processo de evolução e tudo isso está sendo explicado detalhadamente pelo Roger e acho que todo mundo está compreendendo. Isso que é bacana. Porque ele primeiro priorizou a solidez defensiva, conseguiu seus objetivos, teve um momento de instabilidade, faz parte, ali contra a Ponte Preta e contra a Chapecoense, mas agora os resultados estão aparecendo. E até aquilo que ele dizia, mas o Grêmio, mesmo com o tripé, o Grêmio está criando. E eu contestava um pouco isso que ele falava, até teve um jogo, né, Maurício, que tu mesmo contestaste, dizendo que ele tinha criado apenas...
Três chances. Uma das três foi um lance de falta do Campaz, e ali eu concordo plenamente com o que tu disseste, e não vi esse mesmo jogo que o Roger falou. Mas ele estava convicto de que o Grêmio estava criando, e os outros jogos mostraram isso. Um Grêmio criando bastante. Então, é esse o Grêmio, que com repetição, que eu sempre bato nessa tecla, independente se tu vai jogar com tripé ou com vários atacantes, enfim, repetir gera entrosamento e gera evolução, né? Claro, depende muito da qualidade dos atletas. E é o que está acontecendo, claro, numa Série B, em que o nível é diferente, mas o Grêmio está fazendo a parte dele, tanto é que assumiu a liderança. Então, eu vou me apresentar, vou pegar a ficha 2, pode ser, Maurício? Vai embora, Felipe. Vamos lá, então, eu concordo contigo naqueles 3 pontos, posição, função e aptidão. O cara tem que ter talento, característica para exercer a função, né? Eu vou fazer o seguinte questionamento para vocês. O Grêmio campeão da Libertadores de 2017 tinha quantos volantes de origem no time? 3. Michel, Arthur e Ramiro. Os 3 exerciam função de volante? Não. O Ramiro jogava aberto pelo lado do campo, porque ele tinha uma função diferente e aptidão, como disse o Maurício, para fazer aquele corredor aberto pelo lado direito, cobria a subida do lateral, às vezes se apresentava como um ponta, chegando na área, muitas vezes, claro que o lado esquerdo era mais ofensivo. Então, o Grêmio de 2017, campeão da Libertadores, tinha 3 volantes. É que nesse momento que a gente vive, assim, parece que falar que um time joga com 3 volantes é ofensa. E o Roger se ofendeu com isso. Não joga com 3 volantes. Joga sim. O Bitelo veio do Cascavel jogando como um meia, mas na base do Grêmio ele vira volante. O Grêmio campeão dos aspirantes tinha Varela, Bitelo e Pedro Lucas. Quem era o meia do time? O Pedro Lucas. O Varela e o Bitelo jogavam lado a lado, com o Bitelo se desprendendo um pouco mais. Então, o Bitelo é um volante. Agora, a característica dele, a aptidão dele, permite que ele possa se desprender um pouco mais do que Lucas Silva e Vilhaçante. Ele formatou o Grêmio com esse tripé, o Vilhaçante primeiro homem, o Lucas Silva pelo lado direito fechando um pouco mais, e o Bitelo se soltando para se associar com o Nicolas, com o Biel. E tem dado certo. Ontem foi a melhor partida do Grêmio na Série B. Então não tem problema nenhum em jogar com 3 volantes, desde que eles tenham características diferentes, complementares. O grande problema do Grêmio no ano passado era jogar com 3 volantes praticamente iguais. Thiago Santos, Lucas Silva, às vezes jogava ali o próprio Vilhaçante, ou então o Sarará, enfim, 3 volantes grandalhões, que tem muito mais características defensivas do que ofensivas. A Alemanha de 2014, campeã da Copa do Mundo no Brasil, tinha 3 volantes no meio campo. Schweinsteiger, Kroos e Kramer. Esse foi o meio campo da Alemanha, campeã contra a Argentina no Maracanã. Tem algum problema nisso? Não, foi basicamente esse mesmo meio campo, com o Khedira no lugar do Kramer, que enfiou 7 no Brasil. Claro que eu não vou comparar o Bitelo ao Schweinsteiger e o Kroos, porque do outro lado do campo era o CRB, não era a Argentina nem o Brasil. Mas tudo isso eu estou trazendo à tona para dizer, dá para jogar com 3 volantes e não tem problema nenhum nisso. O Grêmio joga com 3 volantes, sim, está, de certa forma, se encaixando e subindo na tabela, assumindo a liderança da Série B. Quando eu vou fazer um argumento sobre volante, não volante, meia, esse negócio que é interminável como discussão e que, respeitando a opinião diversa, sempre vale a pena. O Pedro Ernesto brinca muito comigo. Você que detesta volante, não sei o quê. O Pedro tem aquela frase: se tiver volante bom, bota; se tiver volante ruim, bota também. E é disso que eu discordo do Pedrinho. Beijo, Pedrinho. Daqui a pouco ele entra no ar. Mas eu sempre digo o seguinte: se você me der Paulo Roberto Falcão vezes 3, Paulo César Carpegiani vezes 3, eu jogo com 3 volantes. Se você me der 2 Carpegiani e 2 Falcão, eu jogo com 4 volantes. E vou correr o mundo com esses caras. Porém, a palavra que passou o Felipe em dado momento da argumentação dele, que fecha com aptidão, que fecha com função, com posição, complementaridade. As pessoas, os jogadores num setor de meio campo têm que complementar as características de maneira que esse meio campo flua com a bola para fazer o trabalho da criação, sem a bola para fazer o trabalho da destruição. Então, o que o Roger fez? Vou me colocar eu agora no lugar do Roger, o exercício da empatia. O Roger começou a tomar pancada porque estava jogando com 3 jogadores de origem de marcação.
Por quê? Porque eles são bobo feio? Não, porque o Grêmio estava criando pouco ou nada. Contra a Chapecoense, quando o Roger disse que o Grêmio tinha feito muita criação e desperdiçado, o Grêmio não fez muita criação. O Grêmio fez 2 chances de gol no primeiro tempo e uma de bola parada no segundo. E só. Por quê? Porque o Roger estava lá naquele momento exigindo ou pedindo do Lucas Silva, num 4-1-4-1 na sopa dos numerozinhos, pedindo que o Lucas Silva fizesse área-área uma função que é a do Bitelo. Área-área. O Lucas Silva não vai fazer. Não é porque não queira, porque não é da aptidão do futebol dele, da característica dele. O que o Roger faz, grande treinador que é, e eu estou falando bem sério, eu gosto muito do trabalho do Roger desde sempre, o Roger, com as mesmas peças, ele redesenha o seu setor. E traz o Lucas Silva para ser volante, como ele sabe ser, junto com o Vijaçante, que é outro acerto do Roger, tá de primeiro volante, se adaptou bem. Com esses 2 caras fazendo mais a função do volante, Bitelo se soltou do meio para frente para jogar com os atacantes. E aí ele dá assistência, ele dá passe de ombro, ele faz golaço, porque ele tem aptidão. Ele me convenceu no campo que ele tem aptidão para ser meia, como era lá na base do Paraná antes de vir para o Grêmio. Então, se você tem esses jogadores e destina a função certa para eles, o seu time vai crescer e as coisas vão dar certo. O Roger ontem já tinha feito contra o Guarani de Campinas no segundo tempo. Foi a primeira vez que ele fez essa alteração de posição. O Lucas Silva e o Vijaçante foram marcar mais porque era preciso socorrer o Nicolas. Lembra que o Nicolas teve problemas contra o Guarani, defensivos? E o Bitelo se soltou. O Bitelo foi chutar no gol, foi aparecer no campo de frente. Ontem, então, isso foi claríssimo. Você pega posições, se você pegar da câmera do alto e congelar a imagem, por muitas e muitas vezes no campo ficava muito claro o Vijaçante e o Lucas Silva próximos e adiantado na posição deles em relação a eles o Bitelo para ser meia. Aí deu certíssimo. O Grêmio teve criação, teve volume, fez 3-0. E aí nós podemos em algum momento, Rafael, discutir também algo que o Grêmio reclamou ontem sensatamente, cautelosamente por tinha ganho o jogo, com toda razão. Eu não vou discutir a expulsão do Nicolas porque ali é interpretativo. Eu também acho que poderia ser cartão amarelo porque não havia maldade, havia imprudência. Mas é interpretação. Agora, linha de impedimento não é interpretação. Você não pode botar uma linha que dobra. Uma linha que dobra a esquina, dá sinal para a direita e dobra. Que é isso? Aí você parece estar procurando uma linha para justificar a anulação do gol. E as linhas que apareceram no vídeo durante a transmissão eram linhas que legitimavam o gol, validavam o gol. Como é que com aquelas imagens o gol é anulado? Tá 2-0, então ficou tudo por conta da FIFA. Mas imagina um 0-0 e esse gol é anulado com aquelas linhas ali. Mas é um terremoto, com toda a razão, porque a linha do impedimento não pode ter erro. E aí, Rafaelzinho, para fechar aqui o programa do Maurício, se você tem inconclusiva a linha, vale a decisão do campo. E a decisão do campo foi de gol. O Bandeira correu para o meio, o juiz correu para o meio. Aquelas linhas não anulam o gol do Grêmio. Então, essa é uma das coisas que o Wilson Seneme, que tem muito boa intenção e fez um belo trabalho na Comebol, o Wilson Seneme vai ter que prestar atenção no Brasil também. Você não pode errar o VAR na linha do impedimento. Aí não dá. Esse é um lance que requer explicação. Eu acho que para o bem da utilização do VAR, assim, de quererem colocar justiça no futebol brasileiro, um lance que, uma imagem, né, não é só o lance, mas a imagem das linhas que gera tanta discussão, eu acho que requer uma explicação para que pelo menos tenhamos mais argumentos para tentar entender aquelas linhas ali. Vocês vão concordar comigo que às vezes assim esses lances que geram um impedimento no caso foi central, ele estava dentro da área, mas a linha muitas vezes é uma ilusão de ótica que a gente tem quando a gente olha a TV, pô, não tava, mas aí quando mostra exatamente o lance do impedimento, tu vê que sim, tava impedimento, mas nesse caso aí gerou muita dúvida, gerou muita discussão. Então eu acho que requer uma explicação aí. Bom, quem mais se habilita?
Sobre o Bitelo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Colin. Vocês não acham que esse é o tipo de jogador que ele começa numa posição, mas que ao longo da carreira ele pode se estabelecer em outra? Tantas vezes a gente viu, Tinga começou como atacante, como ponteiro direito no Grêmio, foi recuando, virou um volante, esse chamado jogador completo, todo treinador queria ter no meio campo. E para ficar dentro do próprio Grêmio, o Diego Souza era volante. O Emerson fez esse caminho. Exatamente. O Rincon era meio atacante, Léo, na Colômbia. Pra citar quem saiu, o PP tá jogando de lateral no Porto. E direito ainda. O Davi Coimbra projetava profeticamente no sala de redação, ano passado ou retrasado, o PP na lateral. A única diferença é que o Davi falava no PP de lateral esquerdo. E lá no Porto ele está sendo lateral direito. Mas como o Davi é genial e profético, ele já sabia que o PP viraria lateral, seja lá na esquerda, seja lá na direita. Ou ele mandou um e-mail, mandou um e-mail pro técnico do Porto, Maurício. Exatamente, mandou uma crônica daquelas dele. O Léo tem razão, e eu estou falando bem sério sobre a razão do Léo, porque o Bitelo é um daqueles jogadores que em dado momento da carreira, e ele já está fazendo isso agora, o Bitelo supera o rótulo, né? O Bitelo pode jogar adiantado porque ele está mostrando aptidão para isso. Aí nós vamos para um caso paralelo lá do Internacional, o Edenilson. O Edenilson também superou o rótulo volante. Mas é claro, quando você vê jogar, opinião minha, claro, que o Edenilson joga muito melhor quando tem o campo de frente. Quando ele é o segundo volante que ele foi a vida inteira, hoje em dia com muito mais liberdade para chegar na outra área. Então ele faz... Para quem gosta do moderninho, ele faz o box-to-box, ele faz o área-área, ele joga nas duas áreas. Mas o ponto de partida dele é mais atrasado para ele ter o campo de frente. Quando você o adianta, para ele receber a bola de lado ou de costas, ele até pode fazer gol, ele jogou assim com o Odair Helman, o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil. Mas o melhor no momento do Edenilson é com o Abel Braga, num outro modelo, em que ele não está aberto na ponta direita como se fosse um meio atacante. Ele é um jogador de meio campo centralizado, que sem a bola está perto do primeiro volante, que era o Lindoso, no mais das vezes. Então, respeitar essa aptidão do jogador, mas o Léo tem razão. O Falcão, que eu citei, o Carpegiani, que eu citei, o Toninho Cerezo, tantos jogadores ao longo da história, eles superaram o rótulo da posição original porque eles mostraram capacidade de fazer mais de uma função. O Bitelo, nos seus 22 anos, estava fazendo isso. Eu ia brincar ontem na transmissão, quando o Marcelo Debona, na narração do gol do Bitelo, chama de cross, ele faz um corolário de grandes jogadores europeus de meio campo. Eu ia brincar com ele, Debona, não vamos deixar virar DVD a partida de hoje do Bitelo, porque ele não fica mais um ano aqui, pelo que ele fez ontem. Porque ontem ele fez aquela partida que no futebol contemporâneo contempla todas as funções do campo. Ele vem marcar sem a bola, ele desarma, ele eventualmente até faz falta, mas ele tem lançamento, tem passe, tem assistência, tem gol, tem drible. Rapaz, que isso? O Potter, com aquela bandidagem dele, diria alô, Real Madrid. O Maurício, tu falou agora sobre o Carpegiani, né? Eu não acompanhei o Carpegiani, na época eu não era nem nascido, quando ele despontou no Inter, depois foi pro Flamengo. Mas logicamente fui olhar vídeos. E é interessante essa comparação, porque no Inter ele era dos meias o mais avançado, né? Naquele Inter 7-5, 7-6, jogavam ali Caçapava, Falcão e Carpegiani. E aí, na Copa de 74, o meio campo, não sei para quem já assistiu esse jogo, tem jogo na íntegra no YouTube, Brasil e Holanda. E o meio-campo do Brasil, formado pelo Zagallo, o Carpegiani era o primeiro homem do meio-campo. Primeiro volante. Então ele era o camisa 10 do Inter, mas era o 5 na seleção. Isso é a prova de que não tem, claro, que o Brasil foi eliminado pela Holanda, e aí, bom, como foi eliminado, então não serve. Não, era um meio-campo mágico, né? A gente pega ali Carpegiani, Dirceu e Rivelino. 3 meias. Mas o Carpegiani fazendo a função de um volante. O Felipe, nesses anos 70, onde eu já era nascido e você não era projeto ainda e depois virou esse grande ser humano. Eu estava na Bolívia, Maurício. Você estava exatamente. Bolívia, esse homem é um talento puro, meu Deus do céu. No campeonato de 75, o Carpegiani passa a ser esse jogador mais adiantado quando o Caçapava vira titular. Mas grande parte daquele campeonato, o meio-campo do Inter tinha Falcão, Escurinho e Carpegiani. E o Carpegiani, nessa ordem, era segundo homem. O Falcão era volante 5, o Carpegiani era segundo e o Escurinho era o antigo meia-direita, que o Jair foi, que o Oswaldo foi, para quem viu jogar nos anos 80, que o Adílio foi no Flamengo, o Leivinha no Palmeiras. Aí, quando o Caçapava vira titular, o Escurinho sai do time titular
E aí fica Caçapava, Falcão e Carpegiani. Olha esse meio. No ano seguinte, o Internacional jogava classicamente com 3 volantes de origem para ser bicampeão brasileiro. Caçapava, Falcão e Batista. Caçapava era primeiro volante, Batista era segundo e o Falcão era meio armador. Já em 79, no tricampeonato, o meio-campo do Inter tinha Batista, Jair, Falcão e Mário Sérgio. O mais adiantado era o Jair, o Mário Sérgio era o ponta que fechava e o meio armador era o Falcão. Então jogadores desse tamanho, eles superam o rótulo e o Bitelo está nesse caminho. Voltando para o Bitelo, Grenal, bomba de fora da área de direita. Ontem contra o CRB, um chute muito bem colocado, forte também, porque senão o goleiro busca, né? E de esquerda. Poxa, fazer gol de fora da área, de direita e de esquerda, não é para qualquer um, gurizada. É verdade. Você que é meia esquerda dos bons, sabe o que está falando. É muito difícil de longa distância tu pegar bem com direita e com esquerda. E olha onde ele botou essa força, de canhota. Exato, chute com força e colocado, né? O gol de ontem, até no depoimento de gol, eu disse, parece que ele se agachou, pegou a bola e atirou com a mão. Pega lá, goleiro, vai lá. De tão colocada que a bola foi, a bola bate no braço do goleiro e entra, senão ela não entraria, bateria no travessão e sairia. Mas é impressionante a capacidade que o Bitelo tem, de fato, de concluir com as duas pernas. Claro que daqui a pouco vai pintar recado aqui, né, Colin, dizendo que a gente está dizendo que o Bitelo é o novo Zidane, o novo Pelé. Não é isso. O Potter diria alô Real Madrid, aquele bandido. Os adversários são frágeis, é verdade. Mas o Bitelo é um jovem que estava há bem pouco tempo arquivado. Estava na base do Grêmio, talvez nem com possibilidade de surgir, porque tinha outros volantes à frente dele. Thiago Santos, Sarará, Fernando Henrique, Vitor Bobsin. E ele pula na frente de todos esses e agora a gente sabe por quê, né? Tem muita qualidade. Felipe Duarte tocou num ponto aí que eu acho que é importante também para analisar essa situação do Grêmio, né, Colin? A fragilidade dos adversários. Talvez a gente tenha subestimado um pouco a condição do Grêmio e superestimado o nível de dificuldade da Série B. Pelo menos para mim, os primeiros jogos mostram que o Grêmio é superior à maioria dos times, que o nível, ele não é um nível que possa impor uma dificuldade tão grande para uma equipe grande que esteja organizada. Cruzeiro, nos últimos anos, por exemplo, se desorganizou totalmente, não conseguiu nem brigar na Série B. Esse é um ponto. Só que o Grêmio está sabendo fazer valer essa superioridade, né? Não se vai tirar o mérito do Grêmio, muito menos do Roger, em função da fragilidade dos adversários. E só, Colin, para completar também sobre a pergunta, né? O conjunto do Grêmio, assim, claro que quando o jogador vai se destacando é porque o conjunto também está indo muito bem, mas é um Grêmio que está se virando sem Ferreira, né? Que não começou muito bem. O Ferreira está tratando problemas musculares, mas o Ferreira era sempre aquele cara que a gente colocou que é o melhor jogador do Grêmio, é um dos destaques realmente. Tem o Diego Souza, né? Que poxa, nos últimos jogos, quando ele não jogou, a gente viu a falta que ele fez, especialmente no quesito finalizações do Grêmio. E é um Diego que para deixar livre o homem-gol, como o Roger mesmo falou, alguém vai ter que ter uma carga a mais na marcação. Então o Diego Souza também sendo destaque, o Elias, né, que vem se comportando muito bem, né, marcando gols, ajudando no ataque. O Biel também, né, que tem atuado e na minha avaliação até tá indo bem, tá indo de forma regular, mas eu acho que é um conjunto mesmo, assim, de o Grêmio, e claro que tem a questão do time entrosado, da repetição, de um calendário do Grêmio que não tem muitas competições. Então o Roger, mesmo com esse pouco início de trabalho, o Roger tem tempo para treinar, né? Então eu acho que na verdade é um conjunto, e é um Grêmio, assim, que mesmo sem uma das suas principais figuras, que eu vejo que é o Ferreira, tem se comportado com as peças. E até falando sobre o meio-campo, e ontem foi uma pergunta que eu também transmiti ao Maurício. O torcedor do Grêmio ontem, por meio da Central, perguntou no nosso WhatsApp aqui qual setor do Grêmio era mais carente, pensando numa contratação na janela do meio do ano. E eu lembro que a gente comentou sobre o meio-campo, né? E depois algumas outras mensagens também dos próprios ouvintes interagindo falavam sobre o meio-campo. Né? Então, com essas figuras, com esse tripé aí que a gente tem destacado, mas o torcedor antes da partida também mostrava uma preocupação, foi uma opinião também do Maurício, de que o Grêmio também precisa reforçar esse seu setor. É porque no mundo ideal daí, né, Valéria, você coloca o Bitelo fazendo o que faz, marcando e jogando.
O primeiro volante é o Vijaçante, que era de origem segundo, que se adaptou bem a primeiro, tem bom passe na saída. No mundo ideal, você teria no corredor direito complementando esse meio, um jogador que fizesse coisas parecidas com o Bitelo para jogar área a área. Então, eu citei o Maicon até, o melhor Maicon que o Grêmio teve. Se você faz Vijaçante, Maicon e Bitelo, eu fecho o acordo agora e trago o tabelião. Porque o Maicon acerta passe, porque o Maicon não jogaria para receber bola de costa ou de lado, ele estaria numa posição com o campo de frente, também liberando o Bitelo para jogar, mas com uma enorme qualidade de passe e de armação. Se o Grêmio encontrar no mercado um jogador para esse lugar que hoje é do Lucas Silva, o meio-campo do Grêmio fica mais articulado, mais veloz, mais criativo. Do contrário, como eu tenho dito desde antes do campeonato começar, aproveitando o gancho que o Léo trouxe, né, sobre a qualidade do Grêmio comparado aos adversários, se o Grêmio não fizer nenhuma contratação, se o Grêmio não tiver nenhum reforço, o Grêmio sobe, assim como está. E não é agora que ganhou do CRB de 2-0, que podia ser 4, que eu estou falando isso. Eu disse isso antes da Série B começar. Porque você tem que comparar o Grêmio hoje não com os times da Série A, e sim com os rivais do Grêmio na B. E diante dos rivais do Grêmio na B, o que o Grêmio tem hoje, ele é o maior candidato a subir. E eu sempre digo, Rafaelzinho, que eu não estou nem falando em título. Eu não sei qual é o interesse que o Grêmio tem em ser bicampeão da Série B. Não sei. Mas estar entre os 4 e subir com antecedência, eu não tenho a menor dúvida que o Grêmio vai conseguir. Claro, não adianta eu ter certeza se o campo não materializar, se o Grêmio não fizer atuações como ontem. Mas está fazendo. O Grêmio não para de crescer. Ou ele ganha do Guarani 3-1 e podia ter goleado, depois ele ganha pragmaticamente do Operário, o Roger corrigindo o Campas pelo Elias e ganha de 1-0 o gol do Elias. O jogo seguinte em casa o Grêmio ganha e desempenha. Então nós estamos vendo um trabalho que avança em resultado e avança em performance. Então, se tudo seguir nessa levada, eu tenho certeza que o Grêmio, antes da rodada 38, terá subido a Série A, que é o seu lugar. E acho, isso que tu falou agora, Maurício, um Grêmio mais pragmático contra o Operário, né? Jogando... Fez 1-0, se resguarda, garante 3 pontos. É uma evolução também no trabalho do Roger, né? O Roger que surgiu aqui no Grêmio como técnico, depois de passar por Novo Hamburgo, Juventude, veio para o Grêmio despontando. Era um Roger que colocava muitas vezes o conceito à frente do resultado. Ele queria jogar daquela forma, não abria mão daquela forma de jogar, no futebol associado, aproximação, troca de passes. E muitas vezes o Grêmio deixava a desejar na hora H, né? Foi eliminado pelo Juventude no Campeonato Gaúcho, por um Rosário Central na Libertadores, e agora a gente vê, talvez pela experiência que ele acumulou, talvez não, com certeza, pela experiência que ele acumulou com elencos bem piores, né, do que o Grêmio, inclusive o Grêmio atual. O Bahia que ele treinou era pior que esse Grêmio atual. Então lá ele aprendeu a jogar de uma forma pragmática. Bom, eu vou me defender, eu quero ter a posse de bola, mas eu não consigo ter a posse de bola com esses jogadores que eu tenho aqui, então eu vou me defender, partir para o contra-ataque, armar um meio com 3 volantes. Então, agora a gente vê um Roger mais completo também, nessa segunda passagem dele como técnico no Grêmio. Ele quer propor o jogo, mas tem situações que não tem como. Então, faz o gol, te resguarda, segura os 3 pontos, vai subindo na tabela. Quer ver uma coisa que vai acontecer em tudo que é jogo, todo mundo que nos ouve, e tem acontecido já, nenhum jogador de lado de campo, nesse 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 da sopa dos numerozinhos do Roger, nenhum desses caras abertos fecha 90 minutos. Eles são sempre substituídos antes, não é porque estejam desempenhando mal, é porque o nível de desgaste de quem joga do lado, tendo que cumprir a função defensiva e depois fazer a função do ataque, era o Campas, agora é o Elias, do outro lado o Biel, antes o Ferreira. Isso desgasta os caras num nível tal que eles têm que trocar. Eles têm que sair lá por 25, 30 do segundo tempo, porque alguém entra revitalizado para continuar cumprindo essa função. A Valéria falava sobre o Biel, por exemplo, trazido a titular pelo Roger. É uma aposta pessoal do Roger que está dando muitíssimo certo. O Roger subiu o Biel lá no Fluminense, o Roger trouxe o Biel para o Grêmio, pedido dele, e agora coloca como titular no lugar do Ferreira, que está machucado, porque ele é da mesma família. O Ferreira me parece tecnicamente mais bem dotado nesse momento que o Biel, mas são todos jogadores, os dois, de velocidade e de drible, de enfrentamento do marcador. E o Biel está fazendo isso com muita confiança e hoje, junto com o Nicolas, virou o principal assistente do time, né? Todo jogo do Grêmio tem gol de alguém que recebeu a bola do Biel. Quando e como vocês acham que vai acontecer
o próximo passo desse trabalho do Roger, que é, como ele diz, deixar o time mais leve, ou soltar mais o time, ou tirar Rafaelzinho, já está acontecendo com essas peças, mas para acontecer mais, na sua pergunta, é se o Grêmio conseguir na janela contratar um jogador de qualidade suficiente no meio para chegar e jogar, no que hoje seria a função do Lucas Silva. Aí o Roger vai poder fazer um meio-campo de mais proposição. Mas mesmo com as peças atuais, só no redesenho que ele faz de liberar o Bitelo para meia e trazer o Lucas Silva para ser mais volante com o Vidia Sante, aqui o Grêmio já está jogando bom. Ontem e no segundo tempo contra o Guarani, a gente viu muitos momentos de um Grêmio jogando futebol de refinamento técnico, de acerto de passe, de drible, de proposição. Então já está em andamento esse processo que você pergunta aí. E tem que chegar de fora, né, Maurício? Porque, ou da base, subir da base, mas não acredito que ele vá formar um meio-campo de jovens, né? O Vidia Sante é muito jovem, embora tenha sido contratado junto ao Cerro Porteño, tem 24, 25 anos. Bitelo também. Acredito que a escolha pelo Lucas Silva se dá, além de dar uma sustentação defensiva maior do que outros jogadores, é porque ele já é mais experiente, teve experiência na Europa, não deu certo, bateu lá no Real Madrid, no Olympique de Marseille também ele passou, não deu certo, né? Mas foi campeão brasileiro com o Cruzeiro, enfim, é um jogador mais rodado do que Sarará, do que Fernando Henrique, e nesse aspecto ele leva vantagem. Mas a informação que eu ouvi conversando com pessoas do Grêmio é de que Gabriel Silva, a avaliação é de que ele precisa pegar corpo, fisicamente ele leva desvantagem nos trabalhos internos, inclusive nos treinamentos. O Benítez é um jogador que não dá essa intensidade que o Roger busca, é um jogador que se desliga muito do jogo defensivo, ele até tem um bom passe, mas do jogo defensivo ele se desliga. E o Campaz por ali também não deu certo, né? Ele é um meio atacante que, aberto pelo lado do campo, rendeu em determinado momento, mas as funções, as atribuições defensivas do Campaz ele deixa a desejar nesse aspecto. Então, no momento é o Lucas Silva, mas eu concordo com o Maurício, para o time ficar mais completo, precisaria do jogador ali naquela função. O Edenilson, por exemplo, na função do Lucas Silva seria perfeito. Felipe. É isso. Edenilson faz o área-área, o Maicon, se não faz o área-área, o melhor Maicon faz a armação lá de trás, liberando o Bitelo, mas o Edenilson é o exemplo presente clássico. Você faz Vidia Sante, Edenilson e Bitelo, o seu meio-campo cumpre todas as funções. E o Elias, hein, que assumiu a titularidade, o Campaz agora vai ter que amargar um banquinho de reservas, e acho que com justiça. O Elias fez o primeiro gol, depois ele erra um gol feito. Que avaliação vocês fazem do Elias? Eu acho que primeiro que se ele tá errando, né, é porque ele tá chegando na área e tá fazendo as conclusões. E o Elias merecia também essa chance de ter a titularidade, não apenas como na figura de centroavante, mas também um jogador de lado de campo, que até foi feito um trabalho também pelo Grêmio, né, justamente para ele ter esse fôlego, né, de ser um jogador mais pelo lado do campo. Tem entrado e tem marcado, tem feito a diferença. Então acho que nesse momento é justa a titularidade do Elias, como até antes eu já via que era um jogador que merecia ter essa titularidade, vem apresentando e bom rendimento e aproveitando as suas chances. E eu acho que, olha, assim, errar muitas vezes faz parte também do próprio crescimento do jogador, né? Ele só vai muitas vezes errar se ele ganhar chance e saber também como lidar, de ter uma melhora também nas finalizações se ele estiver em campo e saber lidar com as situações. Então acho que os erros muitas vezes fazem parte do processo. Agora, a gente também tem que ver a questão das finalizações do Grêmio em alguns momentos, porque alguns gols, ontem teve os 2 gols marcados, mas é preciso também ter atenção nas finalizações, porque às vezes esse gol não marcado pode fazer falta. E aí tem o exemplo do Lucas Silva quando perdeu o pênalti, né? E o Grêmio acabou ficando no empate, mas precisa ter só atenção nessas finalizações. Mas no caso do Elias, eu vejo que isso também é uma parte do crescimento do próprio jogador. Pra quem gosta de crença, né, Felipe? Ontem teve a goleira do tambor, né? A goleira esquerda das cabines, ou a bola não entrava, ou quando entrava o gol era mal anulado. O Elias, por exemplo... corpo fechado a goleira. Isso mesmo, né? Tava fechado o corpo lá. Porque o Elias, por exemplo, a gente não cometer a injustiça, assim, porque fica muito marcante na cabeça, assim, claro, o gol que ele perde já sem goleiro, ele dribla o goleiro, passe do Biel, tropeça na bola, se desequilibra, consegue reequilibrar e aí, já pressionado pelo goleiro, ele chuta na trave, com o gol aberto. O goleiro tá vindo de trás, dando um carrinho nele.
Mas o Elias teve 3 chances. 2 entraram. O gol que é anulado é mal anulado, mas é uma chance que ele recebe, gira o corpo e bota para dentro. Então, de 3 chances que ele teve, 2 ele converteu. Uma, muito fácil, é verdade, ele desperdiçou. Mas é uma bela média, né? Se você tem 3 vezes a condição de fazer o gol e em 2 delas faz, o cara anulou errado o gol, o problema dele. Mas o Elias fez uma partida de muito boa qualidade. No meu trio de elenco de notas individuais, o Bitelo estaria em primeiro, o Biel em segundo e o Elias em terceiro. E essa goleira do Tambor ontem estava tão tamborizada que até o Diego Souza, que hoje em dia quase não perde chance, ele recebe uma bola do Rodrigo, aliás, uma linda jogada do lateral Rodrigo, ele recebe a bola junto ao chão e tenta chapar e erra a dose, né? Ele erra a dose e a bola sobe demais. Pedro Ernesto só quer botar um tapete de jantar lá na arena, mas acredito que não vai acontecer tão cedo. O mais impressionante, Maurício, é que aquela área ali era que tinha a grama no melhor estado, a melhor qualidade, estava verdinha. É verdade. Porque da área em diante, até o outro lado, até a outra goleira, foi onde ficou, no meio do campo, o palco para o show do Kiss, e aí depois um tablado que foi colocado pela administração da arena, pela organizadora do evento, do show, para que as pessoas ficassem ali de pé e não pisassem na grama. Então elas pisavam num tablado. E a grama, ela estava esmagada, ela estava amarelada. Então pode ser isso também. Os caras se acostumaram tanto a jogar numa grama ruim, castigada, que chegava na grama boa e não sabia o que fazer, Maurício. É uma boa explicação. Né? É a segunda provocação de Maurício Saraiva a Pedro Ernesto nesse Sala de Domingo. A terceira eu peço música, ô Léo, e o Pedro entra no ar. Fiquei sabendo que ele já pediu aqui conexão. Tô só por essa contagem regressiva. Pede a música e ele entra cantando. Agora, ele ia estar cantando. Felipe Duarte, como diria aquele célebre zagueiro e também importante frasista Matheus do Caxias, né? Só bate quem erra. Agora, primeiro, Pedro, vem com tudo, Pedro. Te queremos aqui no Sala. Alguns detalhes. O passe do Biel pro Elias, nesse lance que o Elias errou o gol. Que passe espetacular, entre a zaga, entre os volantes, que passe espetacular. O passe do Diego Souza pro Elias no primeiro gol, tem 3 ou 4 em cima do Diego Souza. 3 ou 4 jogadores, como ele atrai a marcação, como ele é diferente para esse momento que o Grêmio tá vivendo, como ele é útil, mesmo tendo errado gols ontem, mas essa assistência que ele dá ali... É de um cara realmente diferente, né? A bola meio quicando na frente dele e tal, ele foi lá e tocou pro Elias um passe açucarado. E o Rodrigo, nesse cruzamento bem citado, bem lembrado pelo Maurício, a jogada dele começa lá no meio de campo, na raça, em que ele rouba essa bola. Primeiro ele toma um drible, mas ele vai atrás, busca a recuperação, rouba a bola do jogador do CRB, parte em velocidade, o jogador fica para trás... E aí ele vai lá, chega ao fundo e cruza. E para encerrar, mais um detalhe aqui. Se é o Renato, técnico do Grêmio, ele chuta o balde contra a Arena na coletiva depois do jogo sobre essa questão do gramado. Não sei se vocês concordam, se o Grêmio tem que tomar uma atitude, ou se o Grêmio tem como tomar uma atitude sobre essas questões do gramado que vira e mexe atrapalham o Grêmio. Pelo jeito não tem, né? Primeiro, eu concordo que o Renato muito provavelmente falaria a respeito. Segundo, que no contrato, certamente a Arena Porto Alegrense não está fazendo nada que é indevido. Ela está protegida por um contrato onde ela se rentabiliza com shows. O estádio diz Arena do Grêmio, mas a gente tem que lembrar que enquanto não chegar a data X, a administração da Arena não é do Grêmio. É de uma empresa constituída para administrá-la e que precisa se rentabilizar. O ponto, para mim, sempre é: o futebol é prioridade num estádio de futebol. Não se trata de não fazer o show do Kiss. Existem shows na Europa inteira em cima de gramado de estádio de futebol. E 2 dias depois se joga e você não sabe que teve um show ali. Porque existem métodos de proteção do gramado que certamente custam mais caro do que aqueles que estão sendo utilizados aqui. E esses métodos, esses equipamentos, suportam o peso de um show, de um tablado, de tudo mais. Aqui nós não temos, esse cuidado é relativizado, o equipamento não é o mesmo,
por alguma razão, porque custa mais caro, eu não vou entrar nesse detalhe que é muito técnico, mas eu sei, porque eu não estou maluco, que tem show na Europa, num estádio de futebol, de um clube grande, 2 dias depois o gramado está impecável, porque ele foi protegido pelo equipamento. Aqui o show do Kiss foi no meio da semana, o jogo foi ontem. Não dá para dizer que não tivesse o show do Kiss. O show do Kiss não está tirando o jogo da arena. Foi antes, mas a proteção ao campo não foi suficiente. E aí, eu que estou brincando com o Pedrinho Ernesto, o Pedro, no comentário dele no Esportes ao Meio-Dia, tinha toda a razão. O campo estava num mau estado. Para um show que aconteceu no meio da semana e o jogo é terça, tinha tempo suficiente de recuperação, tinha uma forma melhor de fazer a proteção, que não aconteceu, e o campo não era só visualmente. A bola estava mais viva do que normalmente, e aí tem a ver direto com o show do Kiss. E aí não é nada contra a música, né? Deixa a música lá, viva o rock, viva o sertanejo, viva o samba, mas o estádio é o palco sagrado do futebol, ele tem que ser prioridade. E tem um detalhe até sobre esse show também, é que ele foi no meio, né, do campo. Normalmente o que a gente tem dos shows, assim, é que eles são em uma das goleiras, né, se usa aquele espaço normalmente, mas o detalhe também, e aí foi trazido também ontem durante a transmissão, é que esse show do Kiss foi no meio do campo, né, naqueles palcos que se chama 360 normalmente, então isso também trouxe mais consequências. Foi 180, né, Valério? Não foi 360. Foi 180. E o próximo jogo do Grêmio, que é contra o Cruzeiro, no site da CBF ainda tá lá, Mineirão, domingo que vem. Só que esse jogo não vai poder acontecer no Mineirão, porque no sábado vai ter um evento, festival de música sertaneja. Várias duplas sertanejas vão se apresentar lá no Mineirão. Possivelmente o jogo vai passar para a Arena Independência, ainda não foi comunicado pela CBF. Eu acho que mudar de cidade com essa distância para o jogo de uma semana, Felipe, se o Cruzeiro quiser, por exemplo, eu não sei se pode, viu? Daqui a pouco, se o Grêmio não topar, teria que ser no Independência mesmo. Mas aí não tem jogo do Atlético também na véspera? Será que o Independência receberia 2 jogos em dias seguidos? Olha só, daí já daria problema pro gramado do Independência, que recebe também o América, talvez no meio da semana ou no meio da clássico, semana. Atlético Mineiro e América. Tem tabela do fim de semana. Tem clássico no sábado, né? Então, possivelmente na Arena Independência, porque o Mineirão vai receber esse festival no sábado. Mais alguma coisa de Grêmio? Nicolas agora tá fora. O Grêmio pega o Cruzeiro, que ganhou ontem da Chapecoense. No finalzinho do jogo meteu 2-0. Tava se arrastando para um 0-0, mas aí o Cruzeiro ganhou. O Grêmio líder do campeonato. Outra realidade, outra situação. O Elkeson entrou. A questão do Kahneman me chamou a atenção, Colin. O presidente dizendo que não é a hora de falar sobre renovação de contrato do Kahneman, porque tem eleições no final do ano, né? A gestão dele vai chegar ao fim. Acho que o Grêmio também não pode relaxar muito nessa situação. Acredito que o Kahneman não assinaria um contrato, um pré-contrato com outro clube, pela identificação que ele tem por aqui. Mas tratar com certo cuidado, né? Daqui a pouco a gente previamente já sabe mais ou menos quem serão os candidatos à presidência do Grêmio. Chamar eles por ali, ou possíveis pré-candidatos, os movimentos políticos, e chegar a um acordo. Todo mundo concorda que o Kahneman tem que renovar? Ok, então vamos renovar o contrato do Kahneman. O contrato ele acaba em dezembro. Eu tenho a impressão, viu, Felipe, que essa identificação existe, você tem toda a razão. O Kahneman é multicampeão com o Grêmio, mesmo quando a abraçadeira de capitão não está no braço dele, ele é um capitão da atitude, né? Ele é um capitão de como ele se comporta dentro de campo. Mas é preciso, assim, a partir do princípio de que com a identificação do Grêmio ele não assinaria um contrato, um pré-contrato com alguém, depende de como ele se sinta tratado pelo Grêmio no interesse do clube em tê-lo para a temporada seguinte. Eu não estou nem falando em dinheiro, que é a última das tratativas que você faz para assinar o contrato. Mas o Romildo, que tem entre as suas qualidades a bela capacidade de conversar com as pessoas, com os partidos, na sua atividade política, com dirigentes, ele que tentou fazer a Primeira Liga e se dependesse dele daria certo, porque era uma ideia boa, que foi abortada pelos motivos de sempre, né? Vem o Flamengo e quer o dobro do dinheiro da televisão e vai tudo abaixo. Mas ele queria fazer conversando com os dirigentes de clubes e fez. Acabou não sendo bem sucedida. Mas com essa capacidade de conversar, é como diz o Felipe, você não tem os candidatos estabelecidos, mas você sabe quem é que pode ser candidato. E o Romildo pega o telefone ou chama no café, na sala da presidência, e conversa com cada um. Escuta,
Vocês querem o Kahneman para o ano que vem? Eu posso abrir negociação com o Kahneman? O presidente vai no próprio jogador e diz: Kahneman, vocês têm alguma dúvida que a gente quer ficar com você? Vamos começar a conversar? Isso tudo ele pode fazer. Mas na entrevista de ontem eu fiquei com a mesma sensação do Felipe, de que ele estava transferindo para o fim do ano uma decisão que, se transferida para o fim do ano, pode fazer o Kahneman sair do Grêmio. Porque se chega agosto, julho, e o Kahneman não percebeu nenhum movimento para renovar com ele, olha, o baronato do futebol vem atirado em cima dele. Vem Atlético Mineiro, vem Flamengo, vem Palmeiras, vem Corinthians. O que não vai faltar é time do centro do país tentando levar o Kahneman. Então é melhor sim o Grêmio começar essa conversa, sinalizando o interesse, dizendo: Kahneman, segura aí que a gente vai conversar. Não assina com ninguém, conversa com a gente antes. Não dá para deixar tudo para dezembro, não. As eleições do Grêmio estão previstas para o final de novembro, o primeiro turno, né? Aquela votação no Conselho Deliberativo. Os candidatos, as chapas que ultrapassarem a cláusula de barreira, passam para o pátio, como a gente chama, para o voto do associado. E aí essa eleição está marcada para o início de dezembro. 1h58, pausa rápida no Sala de Domingo, que tá a 1000 por hora. Vamos até as 3. Depois das 2, vamos falar do Internacional no jogo de hoje contra o Avaí. Partida importantíssima. Outra partida importante é daqui a pouco também, com transmissão da Gaúcha. Corinthians e Fortaleza. Se o Corinthians não ganhar, o Inter ganhando do Avaí assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Farofa Santa Massa, experimente já nos churrascos e em suas refeições. Isso muda o seu churrasco. Assino embaixo aqui, ó. É show a Farofa Santa Massa. Se estiver com sintomas de Covid-19, procure o seu médico ou ligue 0800 920 6062 para orientação, ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Em cada desafio, conte com a Calçados Pegada. São diversos modelos feitos com atenção em cada detalhe, tecnologia de conforto e design único. Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácia São João. Siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. @Farmácia São João no Instagram e Facebook. Acesse ofertas.estil.com.br e confira. Motosserras em até 6 vezes sem juros. Estil, junto de quem faz o agro. Trilegal é diversão e prêmios para toda a família. São casas, carros, motos, dinheiro e muito mais só para quem é daqui. E o melhor, você está colaborando para as ações da APAI aqui no nosso estado. Notícia na hora certa, voltamos em seguida para mais 1 hora de sala. Duas horas 5 minutos de volta com o Sala de Domingo aqui na Gaúcha para a Farofa Santa Massa. Experimente já nos churrascos e em suas refeições. Isso muda o seu churrasco. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Toda mãe é diferente, mas todo amor é igual. Feliz Dia das Mães. Calçados Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Estil, junto de quem faz o agro. Trilegal, sua vida muito mais trilegal. Esse é o Sala de Domingo, que tem hoje os seguintes debatedores: Maurício Saraiva, Leonardo Acosta, Bruno Flores, Felipe Duarte e Valéria Possamay. Lembrando que hoje pela manhã o Juventude empatou no Rio de Janeiro com o Botafogo em 1-1. Na primeira hora do Sala, falamos bastante sobre o Grêmio, sobre a liderança do tricolor na Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, ao final do domingo, quem poderá ser líder da Série A? O Internacional de Mano Menezes, que há pouco, no intervalo comercial, disse, né, que o Inter está vivendo um outro astral, é um outro clima. Primeiro jogo no Beira-Rio, pós-era da Alessandro, né, meus amigos? Porque o último tinha sido lá contra o Fortaleza, na despedida. E ali, Alemão começou a marcar presença
nos gols do Internacional. Torcedores do Inter que estão a caminho do Beira-Rio, grande abraço para vocês. Vamos falar das coisas do Colorado. E aí, quem se habilita a falar deste novo Inter de Alexandre Alemão e de Mano Menezes? Maurício. Olha, o Internacional que ganhou do Fluminense, ele jogou esperando o Fluminense e contra-golpeando. E esperar o Fluminense algumas vezes marcando bem alto. O Fluminense vai ter a bola, dono da casa, sim, mas eu vou tentar tomar dele. E havia na linha de meias jogadores de boa construção, de boa habilidade. E atrás, lá perto do primeiro volante, estava o Denilson para jogar do seu jeito, com aquela qualidade que ele tem na posição que o consagrou. O Inter ganhou de 1-0, podia ter feito mais. No jogo seguinte, que é no interior da Colômbia, o Inter está desgastado de uma viagem muito longa, muito acidentada, até Pereira. O Inter também joga reativo, mas desta vez tendo menos a bola, bem menos a bola, na construção ofensiva. Jogou muito menos com a bola no pé e se defendeu muito mais, se defendeu bem. Ainda assim, teve a construção competente do gol, que passa pelo Wanderson, pelo avanço do Rodrigo Dourado, que é o assistente do gol do alemão. O que eu estou dizendo com isso? Que dentro do modelo reativo houve duas versões, duas variações desse modelo. Hoje não tem nenhuma reação. Hoje no Beira-Rio, o Avaí vai colocar uma carreta, 3 ônibus e tenta fechar a quadra inteira. Pode ter alternativas de contra-ataque, depende de quem ele escala, né? Mas essa é a ideia prioritária. Você não vai perder o jogo aqui no seu campeonato particular de não cair de volta para a Série A, para a Série B, de onde o Avaí acabou de vir. Nesse contexto, tendo o Tyson de volta, partindo do princípio de que ele está clinicamente curado, Beira-Rio com 40 mil pessoas, você vem de 3 vitórias consecutivas, o que eu espero que o Mano faça na ideia de um time competente ofensivamente para ganhar do Avaí, com sobra? Ele bota o Edenilson de segundo, com o Gabriel ou o Dourado, tanto faz. O Gabriel tem mais velocidade, o Dourado tem mais bola aérea. Edenilson, e coloca os meias de habilidade que ele tenha, incluindo o Wanderson, Tyson, Maurício, perfeito. E lá na frente o alemão, que é o jogador que vai receber o alimento desses meias, dos laterais, e tentar continuar nessa média fantástica de 1 gol por jogo. Isso é o que eu espero. Durante a semana, o Bruno, em dado momento, em um boletim do Esportes ao Meio-Dia, disse que a tendência era Gabriel com Dourado e o Edenilson na linha mais adiantada de meias. Eu discordo dessa formação, porque ela faz o Inter menos criativo, menos competente na hora de atacar. Só uma hora antes é que a gente vai saber, né? A menos que alguns nossos repórteres consigam o furo, a antecipação da informação. Mas eu espero, por uma questão de lógica, de sensatez, daquilo que o Mano tem feito certo desde que chegou, que ele vai botar um time de mais proposição, de mais qualidade técnica contra o Avaí, hoje no Beira-Rio. Maurício e demais colegas debatedores do Sala, o Mano não estaria indo pelo mesmo caminho do Roger, de primeiro solidificar o time defensivamente, e por isso talvez ele comece a partida com Gabriel e Rodrigo Dourado? Dá para fazer o mesmo raciocínio que o Grêmio, que o que está acontecendo com o Grêmio, ou o Inter tem mais peças para fazer um time propositivo? Eu acredito que não é a mesma situação, porque contra o Fluminense, estreia do Mano, fora de casa, para jogar no Rio de Janeiro, no Maracanã, ele se defendeu bem, o Moledo foi destaque, todas as atuações individuais do Inter foram boas, e havia naquele meio-campo o Gabriel e o Edenilson. Logo adiante, o Wanderson, o Maurício, eu estou tentando lembrar quem era o outro homem o Depena, exatamente. Essa era a linha de meias e o Edenilson colocado mais perto do Gabriel. E o Depena, cumprindo essa função tática, eu estava esquecendo o nome dele, o Depena consegue fazer corredor esquerdo por dentro, abrindo para o Wanderson ser ponteiro. O Depena fazendo uma função de meio campista, ele tem bom passe, ele tem inteligência tática, é um jogador interessante, é um bom legado do Medina, já que o trabalho dele foi tão sub-ruim, mas essa contratação pedida por ele é um cara que chegou aqui e tem contribuição a dar. Então, para responder a sua pergunta, contra o Fluminense no Rio de Janeiro, estreia do Mano, o Inter se defendeu bem e havia lá Gabriel, Edenilson,
Wanderson, Maurício e Depena. E na frente o Wesley, que depois foi substituído pelo alemão. Eu concordo contigo, Maurício. E o Mano, inclusive, explicou que ele usou o Rodrigo Dourado na Colômbia contra o Independiente Medellín, porque o trabalho de análise dos adversários apontava que o Independiente era o time no Campeonato Colombiano que mais cruzava a bola para a área adversária. E aí, por conta disso, ele queria reforçar a bola aérea. Então, o Rodrigo Dourado, se imaginando num cenário onde o Inter teria menos posse de bola que seu adversário, seria mais atacado, o Rodrigo Dourado seria útil nesse aspecto, né? Com Gabriel e Dourado lado a lado, Edenilson solto pelo lado direito, ele poderia se resguardar para depois pensar em contra-atacar. Então, começar a pensar o time de trás para depois pensar em atacar. Hoje, o cenário é o oposto. Hoje é o Inter que vai ter a bola. Eu não consigo imaginar o Avaí tentando propor o jogo no Beira-Rio, independente dos jogadores que sejam escalados pela equipe catarinense. É o Inter que vai ser o protagonista. E aí tu pensar num jogo em que o Inter tem que ser o protagonista, iniciando um meio-campo com Dourado e Gabriel, não faz sentido. Ou é um ou é o outro, e o Edenilson na segunda função. Pode ser que o Mano não use sua força máxima hoje, porque quinta-feira tem mais um jogo importante pela Copa Sul-Americana, onde o Inter ganhou aquela sobrevida, ressuscitou, entre aspas, né, com a vitória lá na Colômbia. Então, pode ser que, na avaliação do Mano, o jogo contra o Avaí é mais, entre aspas, ganhável com um time inferiorizado. E aí ele vai preservar algumas peças e dentro dessa preservação o Dourado apareça no time. Agora, eu não concordo com a escalação de Gabriel e Dourado juntos para esse jogo de hoje. Acho que ainda nessa situação de Dourado ou Tyson, tem uma questão de ambiente que certamente será levada em consideração pelo Mano Menezes, imagino eu. A escalação anunciar Dourado entre os titulares e Tyson no banco é muito diferente da escalação anunciar Tyson entre os titulares e Dourado no banco. O efeito na torcida. O Inter está fazendo toda uma mobilização para ter uma atmosfera no Beira-Rio para esse jogo contra o Avaí. Também porque é o primeiro jogo do Mano Menezes no Beira-Rio. E acho que apesar de o Dourado ter feito um bom jogo na Colômbia, e acho que ele fez um bom jogo na Colômbia, eu não sei se ele recuperou todo o crédito que a torcida estava cobrando dele e a bronca que boa parte da torcida tem com o Rodrigo Dourado. E não estou aqui avaliando se essa bronca é justa ou não, se o torcedor tem razão ou não. Mas o que acontece é que o torcedor tem uma bronca com o Dourado. Eu não sei se um jogo na Colômbia foi suficiente para tirar todo esse peso e fazer com que o Dourado titular, por exemplo, seja algo que jogue a favor do Inter em termos de reação da torcida. Acho que isso também pode ser levado em consideração pelo Mano. Contra o Fortaleza, por exemplo, a presença do D'Alessandro e seu jogo de despedida fez com que o Inter tivesse uma atuação fora da curva, de superação, e a gente vê que muitas vezes o Inter precisa disso para ganhar os seus jogos. Então não sei se talvez um jogador ali que possa gerar um ruído na torcida, alguma contestação, algumas vaias, uma paciência menor, pode jogar a favor do Inter nesse sentido. É um raciocínio bem interessante aí, né? Mas o Mano também pediu um pouco mais de calma em relação a Dourado. Talvez, né, o torcedor ainda dê uma última chance, um último apoio ao atleta. Mas vamos ver, vamos aguardar aí o que vai acontecer. Teremos a resposta hoje, né, Cole? Isso com certeza, se o Mano vai ter esse crédito ou não também. O Inter joga na quinta-feira, tá? Foi citado pelo Felipe Duarte. Essa questão envolvendo ter um jogo importante no meio da semana. É decisivo, sim, em termos de classificação, mais um, né? Para o Inter na Sul-Americana, porque acabou se complicando em casa. E agora o Guairenha virou o rival, não mais o Deportivo Independente Medellín. Mas olha só, o Inter joga domingo, viaja quarta, vai na véspera do jogo para Assunção. Ainda teve essa mudança que foi boa para o Inter. Curiosamente, dos 3 adversários na primeira fase da Sul-Americana, nenhum está jogando em casa. Só que teve um que mudou de uma cidade maior para uma cidade do interior, 9 de outubro, que foi para Manta. Depois o Independiente, que saiu de Medellín para ir para Pereira. Foram 2 viagens difíceis, cansativas para o Inter. Agora não, agora mudou para melhor. É um time que sai do interior e vai jogar em Assunção. O Inter consegue sair em voo direto até Assunção. Eu coloco isso para perguntar, será que não tem como ir com força máxima nos dois?
Eu não vejo necessidade, Léo, de poupar jogador por essa diferença de tempo que você traça. A cronologia aí, num jogo de domingo, a outra viagem é quarta, não é uma viagem longa, não é um lugar inóspito que você demora para chegar, faz translado, conexão, troca de avião, uma oração. Não, é um voo para Assunção do Paraguai. E para enfrentar esse adversário que vai estar fora da sua casa. E pela relevância do jogo de hoje, para sinalizar o Internacional até com chance de liderança no campeonato, eu não faria poupança de ninguém hoje. E duvido que o Mano faça. E até para completar essa semana do Inter, viu, Colin? Depois sim, aperta da quinta para o domingo, que o Inter joga no domingo de novo, volta na sexta-feira, possivelmente do Paraguai, e no domingo tem Juventude em Caxias do Sul. E o alemão, hein? Alemandowski? O Alemandowski ou o Benzemão? Olha, uma coisa eu tenho certeza, né? Não vou nem analisar tecnicamente, mas estrela esse rapaz tem. Olha, ele estava no Sub-23 do Avaí, foi emprestado para jogar o Gauchão pelo Novo Hamburgo. Agora aparece para ele uma chance de não só ir para o Inter, como começar jogos pelo Inter, e que é o que pinta hoje, né? Imagino que hoje ele vai iniciar. E daqui a pouco ele passa a ser um jogador decisivo. Estrela tem demais. Tem qualidade também, é verdade. Mas às vezes é importante isso, né? O alemão, em dezembro, a situação dele era o seguinte: ele estava no Sub-23 do Avaí e acertando um empréstimo com o Novo Hamburgo para disputar o Campeonato Gaúcho. Em maio, ele é titular do Inter no Campeonato Brasileiro, podendo fazer um gol, por exemplo, hoje, que deu o Inter a liderança da competição. E acho que além de ter estrela, né, Léo, ele joga como se fosse assim, a última vez que ele entraria em campo. É prato de comida. E é muito legal ver isso, né, um atleta. É um ser humano como qualquer outro na sua profissão. Por exemplo, eu, quando vim pra Rádio Gaúcha, o Leonardo da Costa me ligou, pessoal, disse, quer ser repórter da Rádio Gaúcha? Vambora! É a oportunidade para mostrar meu trabalho. Pô, mas o jogo é de menor proporção. Vambora, tô dentro. É o alemão agora. É a hora de ele mostrar serviço. E ele tá conseguindo. Já desbancou o Wesley Moraes, virou titular. Cada vez mais vai se firmando. E a gente viu isso acontecer, por exemplo, é uma situação até bem semelhante com o Leandro Damião. Chegou sem grife, no momento que o Inter tinha Alexandro, Kavenag e outros jogadores. E ele foi firmando seu espaço naquele time de Celso Roth 2011, vira titular do time, com Falcão, enfim. E hoje é um dos maiores goleadores da história do Inter. Então, quem sabe o alemão não pode seguir essa carreira. Claro que é cedo, claro que é cedo. A gente fala em tom de brincadeira, comparando ele a Lewandowski e tal, né? A Lewandowski. É muito cedo. Mas esse início, essa largada dele na sua trajetória no Beira-Rio, olha, é espetacular. E o que é promissor, gols, né? No caso do alemão, Rafaelzinho, é o seguinte... O Felipe falou, o Pedro falou, eu tenho usado também essa expressão e a gente nem se comunicou antes para combinar. O alemão claramente entende a chance como um prato de comida cheio. Arroz, filé, feijão, batata frita. Não é bife não, é filé. Ele entende essa chance como a grande chance da sua vida e se comporta assim cada vez que entra em campo. Mas ele não se resume a upa-upa. Ele é um centroavante que tem mostrado qualidade de 9. O gol que ele faz agora nesse último jogo, lá em Pereira, é um gol que tem a leitura de que o Edenilson está passando à sua direita, 2 marcadores tentam acompanhar o Edenilson, o alemão faz o tempo da bola como se fosse uma paradinha no pênalti, nesse tempo que ele para, abre o clarão para ele bater no gol, e aí depois que ele fez tudo isso, ainda tem o gesto técnico de chutar certo. E ele chuta, não é de bico, não é rifando, ele dá de chapa no canto direito do goleiro, ele queria botar a bola naquele lugar. Os outros 2 gols que ele tem, ele antecipa o zagueiro David Braz no Fluminense e dá o toque certo com a ponta do pé pro gol. E o primeiro lá contra o Fortaleza, ele infiltra, passa do zagueiro e já caindo toca no canto do goleiro, que também não é uma rifa, ele tira do goleiro. Eu não estou dizendo, como a gente está brincando aqui, eu não estou dizendo que ele virou a nova referência mundial para 9, porque ele é muito jovem, a amostragem é pequena. Mas não se trata só de um jogador que é voluntarioso e que tem corrida, vigor, velocidade, explosão, foco, determinação. Não, ele tem qualidades de 9 que ele está mostrando. E quanto mais ele tem confiança, essas qualidades aparecem mais naturalmente.
Então hoje ele é um titular do Internacional por merecimento, não é só porque sua em bicas, é porque de fato ele está sendo um bom centroavante, fazendo o que a minha avó diria, golô. E ainda sobre esses gols, olha só, Brunão, rapidinho, um é na despedida do D'Alessandro, um jogo bem assim especial, né? Ele foi lá e fez o gol da vitória no final. Aí o outro é no Maracanã, a estreia do Mano. Na estreia do Mano, o cara tava recém jogando no Estádio do Vale, nos jogos, nos campos do interior do Rio Grande do Sul, e de repente ele decide um jogo no Maracanã. Aí ele vai para um jogo internacional, em que o Inter é obrigado a vencer. O jogo era um jogo assim intenso pro Inter, né? Na obrigada, o Inter vai lá, ganha com o gol do alemão. Então não é um jogo qualquer, assim, são jogos bem importantes e que ele marcou presença, foi importante, mostrou personalidade. Fala, Bruno. A gente pode considerar ainda que ele tá vindo de uma lesão, né? Ele teve um problema que fez com que ele não pudesse disputar o restante do Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo. Ele teve que voltar para Santa Catarina, ficar lá na ressacada, se tratando com o pessoal do Avaí, veio pro Inter, sentiu ainda as dores, porque eu me lembro que ele ficou pelo menos uma semana fazendo alguns outros trabalhos. Aí ele foi para um primeiro trabalho no campo que ele chutou a primeira bola e sentiu dor, sentiu incômodo. Mas o que eu queria acrescentar mesmo em relação a isso é que toda essa fase que a gente está vendo do alemão, que a gente não sabe por quanto tempo ela vai durar, se ela vai ser o norte da carreira dele, o que vai ser do alemão no futuro, mas tudo isso surpreende a própria direção do Inter. E isso fica muito claro no modelo de contrato que o Inter fez. O alemão tem uma cláusula de renovação de contrato. O contrato dele vai até o fim de 2023. Para renovar automaticamente, para ativar essa cláusula, ele tem que jogar 60% dos jogos do ano que vem. Então, tudo isso que o alemão está fazendo agora, em termos de ativar o contrato, a renovação de contrato de forma automática, não está contando. O Inter não esperava que o alemão nesse ano já tivesse esse rendimento de jogar um alto número de jogos, e nem estou falando em fazer gol, em entrar ao longo das partidas e ser participativo para o time. O Inter estava contando que nesse primeiro ano ele fosse se adaptar, ter uma sequência de treinamentos, começar a ganhar alguma minutagem, né? Quem sabe no ano que vem, passando por uma pré-temporada com todo o grupo, aí sim ele teria que contar esses 60% de jogos para renovar o contrato de forma automática. Mas nem o Inter esperava que tivesse esse rendimento tão imediato do alemão. E o pessoal do Avaí lá não está acreditando, a torcida do Avaí não está acreditando como é que a direção liberou assim tão fácil. E agora... Ele renovou lá só para ser emprestado, Colin. Isso. Só que assim, a torcida deles agora é para que haja uma venda, né? Pro Avaí ganhar parte do dinheiro de uma eventual venda 30%. Do Alexandre Alemão. Corresponde a 30%. Então é isso que resta pro Avaí no momento, é torcer pro Alemão ser negociado. Bom, ele é um que a torcida vai apoiar muito hoje. E outro, meus amigos, é o Moledo, zagueiro, que deve voltar, né? O que representa o retorno do Moledo para a zaga do Internacional? O Maurício... Segurança, né? É o tipo do jogador que muito rapidamente responde. Ele ficou um ano parado, até mais, né? Na soma dos meses. Ele ficou um ano sem jogar e quando volta, parece que não tinha um ano parado. Parece que ele estava só cumprindo uma suspensão de um jogo para outro. E já sem o Cuesta, porque houve um tempo que ele fazia uma dupla extraordinária de zaga com o Cuesta, complementar a força e o vigor dele com a qualidade de passe do Cuesta. Não, dessa vez não. É ele que está sustentando o parceiro do lado. Seja o Vitão, seja o Bruno Mendes. Então a volta do Moledo. E tem outro emblema que a torcida gosta dele. Eu estou lembrando de um lance contra o Fortaleza. O jogo ainda estava 1-1. E o Moledo ganha lá na meia esquerda ofensiva, num carrinho, ele ganha uma dividida do jogador de Fortaleza, que desperta no estádio um grito de gol, que é a capacidade. Aquilo significava uma capacidade de indignação que o Inter não mostrava há muito tempo.
de indignação e de reação. Logo a seguir vem o gol, que não tem nada a ver com o Moledo, é uma outra jogada, o gol é do alemão, mas aquele ponto levanta o estádio, cativa o ambiente, faz o ambiente ficar ainda melhor. Tudo isso acontece a partir dessa liderança de número baixo, né, de tempo de permanência na casa que o Moledo traz, além de ser um zagueiro que zagueireia, no melhor sentido de se defender bem. Me parece injusto colocar no Moledo uma pecha de um cara que só dá balão, um zagueiro brucutu, sem recurso. Não, ele acerta o passe curto, o passe médio, ele tem bom domínio de bola, ele tem tempo de bola, ele não é um zagueiro brucutu. Ele pode não ser o Cuesta, que às vezes dava um lançamento de 40 metros, mas ele tem qualidade de zagueiro. Esse é o retorno dele hoje no Beira-Rio. O Moledo foi alvo, de certa forma, de um preconceito, né, Maurício? Demais participantes. Porque acho que o primeiro foi o Eduardo Cudê, quem eu julgo fez um bom trabalho no Inter. Não um excelente, mas um bom trabalho no Inter. Talvez rendesse frutos ali na frente. Mas que chegou com uma concepção fechada, pronta, de que o Moledo não ia conseguir exercer a função atribuída a ele, que é como o Inter jogava alto, propondo jogo, marcando alto, o Moledo não teria velocidade para compor, para recompor, e nem a capacidade de ser um zagueiro construtor. De forma imediata se arquivou o Moledo, o Bruno Fux virou titular, quando o Bruno Fux foi vendido, o Zé Gabriel, que era volante, foi transformado em zagueiro. Depois disso chegou o Ramírez, também da mesma forma, não levou em consideração o Moledo. Eu sei que os treinamentos podiam indicar algo, mas em jogo, em partida oficial, se viu muito pouco do Moledo jogando nesse modelo que se propunha, de um Inter propositivo, com linhas altas. E aí se criou esse preconceito de que o Moledo não conseguiria jogar dessa forma. O Abel chega, joga de uma maneira diferente, se resguardando, e aí o Moledo volta a ser útil, porque ao lado do Cuesta ele tinha a função única de defender, de cabecear numa bola aérea defensiva. E agora com o Mano Menezes de novo. Uma proposta muito parecida com a do Mano, onde o Inter, do Abel, onde o Inter primeiro se defende para depois contra-atacar. Hoje o cenário vai ser outro, o Inter vai ter que atacar o Avaí. Mas a gente viu muito pouco do Moledo. Então por isso que eu digo, de certa forma, o Rodrigo Moledo foi vítima de um preconceito. A gente não viu ele como um zagueiro de um time propositivo. A gente viu ele sempre defendendo em linhas baixas, dentro da área, sendo um zagueiro excepcional para o futebol brasileiro. Agora, hoje é um cenário que a gente vai poder ver. Contra o Fortaleza já viu isso também. O Inter tinha que atacar. O Moledo tem velocidade para recompor. Contra o Fortaleza ele mostrou que ele tinha. Contra um adversário como o Avaí, que vai apenas se defender, o Moledo vai ter condições de ser um zagueiro que arma lá desde trás, com um passe, mesmo que curto, mas um passe eficiente? Pode ser que sim. E acredito que o Moledo, a gente falava agora há pouco do alemão, né? Joga por um prato de comida. O Moledo também ele vai ter que provar, e está provando, que ele ainda é útil ao Inter. Agora 2h29, 2h29. Nós vamos a um intervalo comercial. Lembrando que o Sala de Domingo é um oferecimento de farofa Santa Massa. Experimente já nos churrascos e também em suas refeições. Isso muda o seu churrasco. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Toda mãe é diferente, mas todo o amor é igual. Feliz Dia das Mães, Calçados Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, junto de quem faz o agro. Trilegal, sua vida muito mais trilegal. Depois do intervalo, mais internacional. Vamos falar também do racismo no futebol. Vamos falar da atitude do jogador do Náutico, que foi para cima da árbitra que estava apitando o jogo. E vamos também votar no lance da rodada, que você já pode inclusive votar indo no Instagram de Esportes GZH, @EsportesGZH. Depois do intervalo eu falo mais sobre o lance da rodada. Depois tem o pré-jornada. Aí na sequência a Rádio Gaúcha vai contar Corinthians e Fortaleza, e depois tem Internacional e Avaí. O Sala de Domingo é para farofa Santa Massa. Experimente já nos churrascos, em suas refeições, isso muda o seu churrasco. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Toda mãe é diferente, mas todo amor é igual. Feliz Dia das Mães, Calçados Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, junto de quem faz o agro. Trilegal, sua vida muito mais trilegal. Meus amigos,
Leonardo Acosta, Felipe Duarte, Maurício Saraiva, Bruno Flores e Valéria Possamay. Vamos votar no lance da rodada a partir de agora. As questões do Grêmio e as questões do Inter. O lance da rodada para o Grêmio: a titularidade de Elias ou a boa fase de Bitelo? E no lado do Inter, os gols de Alemão ou o pragmatismo de Mano Menezes? Quais são os lances da rodada? Começando por Leonardo Acosta. Fala, Léo. Bom, a gente falou bastante do Bitelo, né? Essa boa fase ela vem desde o Campeonato Gaúcho, mas acho que o Elias colocar no banco a maior contratação do Grêmio, né? Que é o Campas. Acho que se junta isso, é a ascensão do Elias, a saída do Campas da condição de titularidade, então vou nessa no lado do Grêmio. E no Inter, o Alemão. Também, acabamos de falar dele, né? A boa fase do Alemão. Sabe-se lá quanto vai durar. Tomara para o Inter, especialmente para o Alemão, né? Tenha uma grande carreira, que dê certo e que siga com essa boa fase no Inter. Mas eu acho que tem que aproveitar ele e a torcida aproveitar muito essa simbiose dos últimos jogos. Quem sabe hoje, mais uma vez, ele fazendo valer essa fase atual. Então fico com o Alemão no lado do Inter. Tá aí o voto do Leonardo Acosta. Lembrando que o lance da rodada é um oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Inclusive, meu amigo ouvinte, qual é teu palpite para hoje, Internacional e Avaí? Eu já dei a minha brincada lá na KTO, botei 2-0 Internacional. E qual é o teu palpite? Vai na KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Mês das Mães com smartphone em dobro? Só na Claro. Steel, junto de quem faz o agro. Rações Supra, mais que produtos. Resultados. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Só na IESA você encontra Fiat Mobi com condições imperdíveis. Aproveite. Pensou Fiat, pensou IESA. Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante seu produto de graça se a entrega atrasar. Valéria Possamay, quais são os teus votos para Inter e para Grêmio no lance da rodada? Tô indo de Bitelo, viu, Colin? E também no Alemão. E até complementando sobre o Alemão, acho que isso também mostra a importância de olharmos também para o futebol gaúcho, né? Quando se pensa em contratação. O Ipiranga, chegando até a decisão do Gauchão, mostrou tantos jogadores que foram indo para outros clubes. E o Eric, inclusive, está de titular lá no Vasco da Gama. E o Alemão também com essa fase no Novo Hamburgo. Então, acho que também é uma prova que a gente muitas vezes precisa olhar mais para o futebol gaúcho, né? Na busca por jogadores. Então, esses são os meus lances da rodada neste domingo. E muitas vezes os treinadores do interior também podem ganhar as suas oportunidades. Eu acho que vale o mesmo raciocínio em relação aos treinadores. Há muito preconceito. Vai chegar no vestiário, o vestiário vai engolir. Não. Para isso existe o profissionalismo. Todos têm que ser profissionais, digo, em relação aos atletas, para receberem da melhor forma possível o técnico que chegar, sem nenhum tipo de preconceito. E quando falamos de técnicos do interior receberem suas oportunidades, passa muito também pelas direções, de darem o respaldo necessário, darem a sustentação necessária para o trabalho desses profissionais que se dedicam tanto e que, pelo que eu conheço aí no interior, só que no Rio Grande do Sul temos vários super competentes e até já veteranos, não só os novos, como foi o caso do Thiago Nunes, que pintou bem, mas também mais experientes que ficam muitas vezes tempos e tempos esperando suas oportunidades e acabam sendo reféns desse, eu costumo dizer, preconceito que existe no meio do futebol. Bom, vamos lá. Bruno Flores, o teu voto pro lance da rodada. No lado do Grêmio, Colin, para mim, a titularidade do Elias é o lance desta rodada. Porque o Bitelo a gente está vendo desde o Campeonato Gaúcho, já que
tem muita bola no corpo, é muito bom jogador e acredito eu que inclusive em breve a gente vai ver jogando num bom nível, pelo menos, do futebol europeu. E do lado do Inter, o alemão é o grande personagem, Colin, desse novo Inter, desde a saída do Alexander Medina. Porque ele decide a despedida do D'Alessandro, a gente já falou do jogo do Fluminense, do jogo na Colômbia. Ele faz gols decisivos e vira uma cara desse novo Inter do Mano Menezes. Então, pra mim, os dois personagens são Elias e Alemão. Felipe Duarte. Pois é, eu concordo com o que disse agora o Bruno, né, sobre o Bitelo. O Bitelo, talvez, se a gente estivesse votando no... O personagem da temporada até agora, do Grêmio, é o Bitelo. Isso, sem dúvida. Agora, como a gente está debatendo o lance da rodada, foi a titularidade do Elias, né, que já tinha feito o gol lá contra o Operário, virou titular na vaga do Campas e aí balança a rede de novo. Então, o Elias é o personagem, é o lance da rodada pelo Grêmio. E do lado do Inter é inegável que é o alemão. O pragmatismo do Mano, de certa forma, ele faz com que o Inter deixe de sofrer defensivamente, mas terminaria tudo 0-0 se não fosse o alemão, né? Então, o alemão vive essa boa fase, essa boa largada, início de trajetória no Inter, e ele é o personagem do lance da rodada pelo lado colorado. Para fechar nossa votação, Maurício Saraiva. Alô, seu Maurício. Olha, Rafaelzinho. Oi, tá me ouvindo, Rafaelzinho? Tá me ouvindo? Sim. Alô, sim. Rafael? Alô, Rafael? Oi, agora tá. Aqui... Oi, tá variando? Tá me ouvindo? Sim, senhor. Sim, Oi. senhor. Tá variando. Pode falar. Tá variando aqui a minha internet. O pessoal pediu que eu vá sem Wi-Fi, então tá com delayzinho. Então deixa eu dizer pra você que eu vou de Bitelo porque é o surgimento de um jogador muito diferente. Tem que ser tratado com essa relevância, assim. Claro que o Elias titular, no voto do Bruno, está corretíssimo, porque ele também muda para melhor o Grêmio, com mais verticalidade no lugar do Campas. Mas o Bitelo é o surgimento de um jogador raro. Daqueles que talvez, infelizmente, pela força da moeda, pela rapina, o mercado europeu vem cá e rapina, né, pela dificuldade dos clubes daqui, os caras oferecem um dinheiro que lá na Europa, em clubes, em negociações entre eles estão contratando o jogador nota 5, 6, pelo dinheiro que chegam aqui, contratam um jogador nota A. É uma questão de mercado, uma questão de economia, então mais cedo ou mais tarde, infelizmente, é possível que a gente veja o Bitelo com outra camiseta, longe do Brasil, jogando o futebol que nós estamos vendo agora. E esse surgimento de jogador tão raro é que eu quero documentar, fazendo como fato da semana. E do lado internacional, naturalmente, um centroavante que faz um gol por jogo e mal completa 90 minutos, né? Ele na soma tem uma partida começando 90 minutos, depois sai machucado e já fez gol antes e saiu desgastado, mas o cara não está com uma dosagem de partidas que você diga assim, não, é um gol a cada 2 jogos. Não, ele está com um gol por jogo. De quem não se esperava nada, por isso que o negócio que o Inter fez com ele é um negócio que se dá errado, ele está diluído, não acontece nenhum problema porque ele não custou caro. E se dá certo, é a sacada do ano, é a sacada da temporada. E é o que até esse momento está representando o alemão aqui no Internacional. Não só por foco e determinação, mas pela qualidade de centroavante que ele está mostrando. Então fica o convite mais uma vez para você, querido ouvinte da Rádio Gaúcha, ir lá no Instagram de Esportes GZH para votar o lance da rodada. No Grêmio, a titularidade de Elias ou a boa fase de Bitelo? Tá dando 64% para a boa fase de Bitelo. O torcedor do Grêmio tá encantado com esse jogador que faz gol de canhota, de direita, de tudo que é lugar, pifa os companheiros, tá bem demais. E a titularidade de Elias está com 36% dos votos. No caso do Inter, o lance da rodada são os gols do alemão, 66%, está ganhando o alemão. Ou o pragmatismo de Mano Menezes, 34%. Na hora da escalação hoje, quem vai ser mais aplaudido, o alemão, Mano Menezes ou o Moledão? Acho que o alemão. O que vocês... Acho que o alemão, no momento. Acho que vai ser o Mano, porque é a primeira partida, né, dele no Beira-Rio. Então acho que a disputa vai ser boa. E acho que os três, na verdade, mas por ser a primeira partida do Mano, acho que o Mano vai ser mais aplaudido hoje. 40 mil pessoas gritando o alemão também nome. Pela força do gol, né?
A força do gol é muito grande, né? O cara tá com um gol por jogo e tem essa história, que é uma história bonita. E mais, né? Ele não tá fazendo marketing, ele tá dizendo o tempo inteiro o quanto é colorado, que ele torce pro Inter desde sempre, que a família toda é. E ele diz isso, não me parece que seja para garantir simpatia da torcida. É só a verdade da família dele, a verdade dele. E eu fico pensando... O cara que é jogador de futebol e que consegue jogar no time do coração, aconteceu com o Zico no Flamengo, o Falcão no Inter, o Roberto Dinamite no Vasco, é uma coisa impressionante, né? E o alemão ainda tem essa história de ser um cara que ele não aparece e todo mundo já esperando que ele exploda, como foi o caso de Falcão, do Renato Portaluppi, desses jogadores acima da média geniais que a gente teve, você já esperava, não, esse cara na base explodiu tanto que no profissional ele vai explodir também. O alemão é uma espécie de reversão de expectativa. Você esperava pouco ou quase nada dele e ele está lhe entregando muitíssimo, na mesma hora que toca o alarme aí dos 15 para as 3. Quer sugerir, então, que o Douglas Demoliner leve um aplaudômetro pro Beira-Rio, Colin? Deixa aplaudir todo mundo, rapaz. O torcedor tá feliz. Sem disputas. Semana é boa do Inter, torcedor hoje tem que aproveitar no Beira-Rio. Aliás, a semana do Inter foi sensacional mesmo, né? O Inter ganha lá do Fluminense, ganha na Colômbia. O Mano Menezes, portanto, estreando um ótimo trabalho, com resultados pelo menos. O alemão se destacando, fazendo gol. E aí tem superávit do balanço financeiro aprovado pelos conselheiros. O Alessandro Barcelos concedeu até entrevista aqui na rádio falando sobre isso, né? O Zé abriu a entrevista falando sobre isso. Pô, se o momento era de turbulência há 2 semanas, agora parece que o jogo virou, não é mesmo? Aquela frase, aquele meme, né? Possibilidade de liderança, inclusive, da Série A do Campeonato Brasileiro, dependendo do jogo do Corinthians de agora à tarde, né? Que a Rádio Gaúcha vai transmitir. Quem diria, hein, Colin? Se alguém dissesse isso quando o Inter estava, por exemplo, empatando com o Guairenha, torcedor chamaria essa pessoa de maluco, eu acho, né? Por isso que eu trouxe como destaque Bruno e Colin, lá na abertura do Sala de Domingo. A gente tem que aproveitar essa fase, né? Nada como um dia após o outro. A gente inicia um domingo com o Grêmio líder de uma Série B, em que se imaginava que pudesse ter bem mais dificuldades. Logo depois ali do empate com a Ponte Preta, sobretudo depois da segunda rodada, perdeu em casa para Chapecoense, pois bem, se recuperou. 3 vitórias seguidas, é líder. E um Inter que se projetava não mais do que buscar os tão famosos 45 pontos. Claro que não está livre ainda, né? Muita coisa pode mudar, mas o Inter engrenou. Nesse momento ninguém está imaginando o Inter na briga lá de baixo, talvez uma posição intermediária, mas o momento, exatamente essa semana, especificamente o momento da 5ª rodada, é de um Inter que pode também ser líder no Brasileiro, imagina só. E aliás, Colin, estou buscando aqui informações, vou acompanhar depois, estarei na jornada com a narração do Luciano Périco, o Diogo Oliveira nos comentários, Bertoncello já chegando por aqui também. Antes tem o Gamba no pré-jornada. Estou buscando aqui as informações do Corinthians e do Fortaleza. Sabe que o Fortaleza vai com força máxima, não tem desfalques. E uma curiosidade sobre o Corinthians, o Luan não foi sequer relacionado. Opção técnica, não está nem na lista dos jogadores relacionados, ele não tem lesão. Ele não foi mesmo relacionado pelo técnico Vitor Pereira, que testou negativo para a Covid, tinha essa indefinição ainda hoje, e há cerca de 1 hora o Corinthians anunciou que ele estará no comando do time na beira do gramado. O que está acontecendo com isso? O Luan, é muito pessoal? Melancólico, né, Rafael? A gente está falando de um jogador que 5 anos atrás era dono da América, que não tem 30 anos de idade, que já está rico porque, por força do trabalho que ele fez, o salário dele passou de 500 mil há muito tempo, mas que perto da qualidade que tem e perto do que está entregando antes dos 30 anos de idade, é muito triste. Ele está sobrando da relação do Corinthians por deficiência, por insuficiência técnica, ou por falta de vontade no treinamento. Enfim, ele não está dando resultado. E é o Luan. Nós não estamos falando de jogador mediano. É aquela qualidade toda que a gente viu para o Grêmio ser campeão da Libertadores, aquela qualidade toda que mudou a seleção brasileira no seu primeiro ouro olímpico em 2016. O Luan está sobrando do banco do Corinthians. É muito triste, é muito melancólico isso. Verdade. E antes que surja alguém dizendo, o Luan tem que voltar pro Grêmio. Não tem que voltar não. O Luan não pode voltar pro Grêmio.
O Luan hoje é um jogador completamente diferente daquele que surgiu aqui. Que se esqueça daquele cara. Aquele cara se perdeu no meio do caminho. Impressionante, né? Porque o cara não desaprende a jogar futebol, mas de repente aspectos físicos fazem ele piorar. Eu não sei se é por questão física que o Luan não tá jogando mais nada. Bom, mas vamos lá, vamos aguardar aí. Eu não quero entrar numa zona, Rafael, que é muito nebulosa, né? O comportamento pessoal, o que o cara faz fora do campo. Desde os tempos do Grêmio, qualquer um de nós conversava com alguém de dentro do Grêmio e se estivesse sem um microfone ligado, sem um celular gravando, o cara contava histórias que você dizia, não, mas um atleta profissional não fez isso. Não, ele não está fazendo isso. Mas o cara dizia, não, se você ligar o microfone, eu não digo nada, eu vou lá para outro extremo, digo que estou torcendo para o Luan se recuperar. Eu não sei se isso continuou no Corinthians, mas eram tantas as histórias que se repetiam sobre coisas de fora do campo, que pode sim ter contribuído para que o Luan não tenha mais uma condição física aceitável para jogar o futebol que ele tem. Eu não posso avançar mais do que isso, porque eu não conheço, eu não vivi nenhuma dessas histórias. Mas o fato é que elas se repetiam tanto, de tantas fontes diferentes, que você fica pensando, onde é que eu vou buscar uma explicação para o Luan estar jogando tão pouco e está sobrando o banco do Corinthians? Talvez tenha aqui por esse caminho aí. 2h50. No início do programa, a Valéria propôs aqui uma discussão sobre os vários casos de racismo nessa semana, que infelizmente se repetem. E também a questão do Giancarlo, jogador do Náutico, que foi para cima da árbitra que estava apitando o jogo contra o Retrô na final do Pernambucano. Reclamar, criticar, tudo isso a gente faz com frequência quando esse tipo de caso acontece. A gente consegue avançar nessa discussão, pessoal? Como resolver isso? Tem como resolver? É ilusão achar que isso vai acabar? Enfim, alguma questão mais prática, assim, pra gente enxergar uma luz no fim do túnel? Acho que a gente precisa, Colin, endurecer em certas punições, né? E aí vale também, eu acho que o entendimento para a lei. Em diversos sentidos, a gente fala que a lei ela é antiga, assim, em algumas questões. E aí eu acho que o tapa na cara ficou muito explícito na questão do jogo do Corinthians, né? Porque torcedor vai lá, vai no estádio de fora, um argentino que vem aqui no Brasil, acho que tem o direito de fazer o que pensa dentro do estádio, né? E de praticar crime. E aí tem uma punição de 3 mil reais, e aí teve a ação também da polícia logo naquele momento, a identificação, né, desse torcedor por meio de vídeo, e simplesmente debocha do que aconteceu aqui, né? Pagou os 3 mil, inclusive numa foto que é publicada nas redes sociais, tem ele de novo fazendo esse gesto do macaco, né, na imagem. Então, quer dizer, eu acho que, assim, é punição. E aí, hoje pela manhã, o Marcelo Carvalho, que é do Observatório do Racismo no Futebol, ele comentou também sobre essas questões, assim, que os clubes precisam também ser mais ativos, não só colocar essas situações para as autoridades, mas de criar mais campanhas, de conscientizar o torcedor e também de aplicar mais punições. Porque muitas vezes o cara que comete um crime, e aí vale também da violência que a gente acompanhou no Gauchão, como o caso do Vija Sante, ele volta pro estádio, né? Ele cumpre uma punição depois de um tempo e volta pro estádio. Acho que precisa ter maneiras mais educativas de apresentar esse tema, de ter punições, porque volta e meia, quando a gente aborda o assunto, trata, mas aí abaixa, assim, abaixa a poeira nesse sentido, o cara lá sofre uma punição, e daí quando a gente não toca mais no assunto, daqui a pouco tem outro caso. E eu acho que essa semana provou muito isso, porque em praticamente todos os jogos dos brasileiros a gente teve casos, tanto aqui no Brasil como fora, né? Então não tem mais espaço para isso no esporte. E aí impacta na sociedade como um todo, porque o pai de família, a mãe, não vai querer mais levar os filhos também para um lugar desse que é
tá sendo assim um palco de crimes por parte do torcedor, de uma tentativa de agressão ontem no jogo na decisão do Pernambucano, do Náutico e do Retrô, do Jean Carlos. Então é exemplo que vem dentro do campo e das arquibancadas. Então, o Jean, ele foi expulso e não aceitou a marcação e partiu para cima da árbitra da partida. Ele se retratou? Alguém viu aí algum pedido de desculpa, alguma coisa, ou sei lá, alguma explicação do jogador? Eu acompanhei uma declaração. Ele foi na rede. Vai, Valéria. Não, pode, Maurício, só vou complementar depois que eu vi uma declaração dele também no GE. Eu ia tratar desse aí dizendo que, claro, que depois tudo é muito mais fácil depois do gesto, né? Primeiro você pede as desculpas devidas, mas ele tenta explicar que o gesto que ele faz com o braço esquerdo, quando está muito perto da árbitra, era tentando mostrar a ela o que ele fez com o braço que não mereceria a expulsão no lance. Pode ser até que ele tenha pensado nisso, vamos dar o benefício da dúvida. O problema é que, pensando nisso ou não, fosse qual fosse a sua intenção, o gesto fica muito agressivo, porque é feito muito perto da árbitra. Ela tá absolutamente autorizada a pensar que aquilo é um segundo que antecede a agressão. E aí, claro que se estabelece toda essa inconformidade, com toda a razão, o rapaz vai tomar uma punição que ele merece, porque isso tem que ser exemplar. Não dá para ser restritivo, não dá para ser paliativo, tem que ser exemplar. E no caso do racismo, eu gosto do combo proposto pela Valéria, que tem educação e punição rigorosa. Dentro da punição rigorosa, eu só não concordo com mexer resultado de campo. Resultado de campo, para mim, é soberano. Você não tira ponto de quem conquistou ponto dentro do campo, porque é um time que trabalhou para ganhar o jogo. Você pode tirar mando de campo, você pode punir muito pesadamente, não com $3 mil, mas com $1 milhão de multa. Você pode meter a mão no bolso do clube, de maneira que ele perceba o quanto ele precisa se engajar numa campanha antirracista. Então, toda a punição dura me serve, junto com a campanha de educação proposta pela Valéria, que nunca é demais. Eu só não gosto da ideia de mexer em resultado de campo. E acho que o debate ele nasce errado na origem, muitas vezes, né? Quando se politiza achando que defender o fim do racismo ou se bater de frente com quem é racista é ser uma bandeira de esquerda. Bom, tu é comunista por estar fazendo isso. O Roger passou por isso essa semana, e ontem eu estava acompanhando a transmissão ao vivo da entrevista do Grêmio no YouTube do Grêmio. E muitos torcedores colocando ali, fora Roger, é comunista, tem que ir embora. Meu Deus, no momento que o time está encaixando, que o Grêmio é líder da Série B, o cara quer abrir mão do resultado de campo, porque ele não concorda politicamente ou com a manifestação, que não é política, é uma manifestação humanitária do Roger, condenando o racismo, que ele sofre como negro, e ele quer abrir mão do trabalho do treinador, porque politicamente não agrada a ele. Puxa vida, né? Que momento que a gente está vivendo no Brasil. Nosso tempo se foi, meus amigos. 2h57. Obrigado aí pela participação de vocês. Valéria Possamay, Felipe Duarte, Maurício Saraiva, Bruno Flores e Leonardo Acosta. Então é isso. Um forte abraço a todos. Tchau.